Então, pessoal, agora vamos para a prática. Vamos colocar tudo que a gente conversou até agora em prática, né? E vamos utilizar o sol, o Pia do Sol Nascente com isso. Está passando para vocês a tabela. Essa é uma tabela, tabela da construtora. Temos unidades a partir de 817 mil. Rafael, e como é que esse é o preço? Tem desconto? Agora que isso fica interessante, tá? Nós temos duas maneiras de ter desconto em cima desse produto. Como é que eu faço isso? Na entrada e nas parcelas. Né? Então, eu configuro isso conforme o cliente. Lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam entender para atender o cliente de vocês? Então, primeiro vocês vão entender ele, quanto é que ele tem para dar de entrada, o que ele tem para dar de entrada, qual é o valor de uma parcela que ele tem confortável, reforço, né? Com isso, a gente chega numa composição. Então, vou pegar o padrão da construtora, 10% de entrada, saldo em 48 vezes. Então, se eu pegar lá os 10% que está lá em cima, do lado direito, tá vendo? Tem um risquinho, não tem desconto. 48 vezes também não tem desconto. Só que, mas o meu cliente quer dar 15% de entrada. Opa, então vamos lá, eu tenho 3% de desconto da entrada. E o cliente quer pagar como? 18, 24, 36 vezes? Imagina que fossem 24 vezes. Então, eu somo o desconto dos 3% da entrada, mais os 6% da condição de 24 vezes. Então eu chego a 9% de desconto. Então essa é a maneira que eu vou estar aplicando. E progressivamente eu posso chegar até 21% de desconto. Olha que bacana, 21% de desconto. Onde é que eu vou estar? Dando 30% de entrada, ganhando 13% de desconto da entrada e também eu ganho mais 8% pela condição de pagamento das parcelas. Aqui eu fiz uma simulação para vocês, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo, a unidade 102, são 3 dormitórios, 128 metros quadrados, tá? Esse aqui é uma unidade Garden, né? Do lado direito eu tenho a tabela ali com o desconto, né? E aqui eu fiz uma simulação dele, vamos lá. Imagina que a simulação número 1, entrada de 10%, saldo em 48. Então olha, fica o preço do metro quadrado a 12.571, né? E o valor do imóvel fica exatamente cheio sem desconto, por causa das condições. Vamos lá, o exemplo número 2, 20% de entrada, saldo em 24 vezes. Então, o que eu aplico? Vamos lá, a entrada que eu vou estar usando com 20% de entrada, eu tenho 5% e 24 vezes mais 6. Então, eu tenho 11% de desconto, certo? Eu tenho uma economia já na compra do meu cliente de R$ 188.417, tá? O metro quadrado, olha só, de 12.571, ele vai para 11.188, tá? E eu vou pegar a terceira situação, né, onde eu tenho 30% de entrada, saldo em 18 vezes, que vira em 21% de desconto, né? Olha só, o valor do imóvel de 1.621.307 vai para 1.280.832. Nós estamos falando em R$340 mil de desconto, ou seja, isso aí é o que o cliente já ganha de início, tá? Já no arranque dele. E o metro quadrado, nós estamos falando que ele foi lá de 12.500 para 9.931 metros quadrados. Isso o teu cliente pode comprar hoje e amanhã já botar na tabela de volta para revender a 12 mil. Entendeu? Então, é lucro imediato para o teu cliente. Tá? Olha só essa projeção aqui. Então, lembra que eu mostrei para vocês antes lá a etapa onde eu vou estar comprando o imóvel, revendendo ele, numa certa etapa do empreendimento? Eu criei aqui uma linha para vocês, tomada como base nesse imóvel aqui, tá? Eu tendo um imóvel aqui, ó, a 1.280.000 na compra, com os descontos aplicados ali, foi para 1.280.000. Depois de 12 meses, tá? Eu tenho 41%, ó, a curva subindo lá, de valorização. Eu tenho 41% de rentabilidade no primeiro ano, mas tá louco, Rafael? Óbvio que isso vai pesar os 21% lá que eu tive de desconto, mais os 20% anual, né? Que a gente já conversou sobre isso até aqui. Depois, 24 meses, olha só, a curva continua subindo, eu tenho mais 16% tomada como base lá. Então, meu imóvel de 1.280.000, ele já está agora em 2.091.000, certo? Isso ao ano, né, cumulativo. E tá vendo ali aquela linha onde eu tenho ali, ó, ponto de atenção? A partir desse ponto, a curva começa a achatar, certo? Então, ele começa assim, ó, deixa de ser exponencial a curva que ela começa, depois ela vai achatando e depois ela começa a perder força. Então, olha só, se você olhar as rentabilidades ali, ano a ano ela foi para 14, depois foi para 9, tá? Mas Rafael, tu não disse que é 20% ao ano? Sim, mas esse ali é uma outra conta que daí num tete-a-tete com vocês eu explico certinho. Por quê? Quanto mais dinheiro você aporta, menor a tua rentabilidade. O imóvel continua tomando como base de valorização, tá? Mas tem umas particularidades de liquidez aí que isso a gente passa para vocês depois na consultoria
no tete-a-tete junto com o cliente de vocês. Lembrando que essa consultoria, nós, da Apsis, entregamos para você sem custo, tá? Para atender o cliente, ok? Vamos lá. Quais são os perfis de investidores que eu vou estar trabalhando isso, que eu vou estar vendendo isso aí, certo? Como você está começando a mexer com investidor, o básico são 3 perfis. Tem um investidor morador, por quê? Porque todo mundo que compra, quando tu vai ligar para o cliente, atender um lead, tu vai perguntar para ele, tá, mas tu quer isso para morar ou para investir? Ah, é para os dois. Ou seja, todo mundo que compra no litoral catarinense já sabe do ganho que nós temos, certo? 20% ao ano e tal. Ou seja, então ele comprando para uso, ele já vai ter uma valorização, ele já vai estar utilizando, certo? Mas é muito importante você entender qual categoria ele se encaixa. O investidor com capital, né? Esse já é o cara que já está trabalhando com isso, você corretor. Ele já, quando eu começar a fazer uma meia dúzia de pergunta para ele, ele já vai saber sobre a rentabilidade, já sabe sobre o mercado aqui do litoral, sabe tudo isso aí, tá? Também é um tipo muito bom. É o cara que tem dinheiro, que quer galinha morta, então é o cara que quer dar na canela de todo mundo. É bom ter? É bom, mas ele não é um cliente fiel. Por quê? Porque ele está atrás de oportunidades. Aquela carteira de 30 clientes para vocês estarem trabalhando no decorrer e tal, o ideal de vocês é vocês pegar o investidor iniciante, certo? Por quê, Rafael? O investidor iniciante, ele é aquele que a gente vai ensinar ele a ganhar dinheiro com isso, colocando pouco dinheiro, fazendo alavancagem. Um comerciante, dono de uma borracharia, dono de uma loja de calçado, dono de um comércio de pequeno porte, já consegue ser, já é um perfil muito bom de clientes para esse tipo de coisa, tá? Então, ele quer uma entrada acessível, a gente entra lá com 10% de entrada, certo? Tem um crescimento patrimonial muito bom, né? E geralmente é o primeiro para o segundo imóvel dele, né? Então, às vezes ele tem um imóvel, a empresa dele na cidade dele e quer começar a trabalhar com alavancagem patrimonial. Isso é pauta para uma nova live que a gente vai falar sobre perfil e como estruturar isso para poder estar passando para os clientes de vocês certinho e achando o gatilho certo para o cliente de vocês, tá? Só que assim, ó, para quem que é além desse investidor ali, certo? Ou seja, além dos perfis que a gente passou, tá? Essa oportunidade ali. Todo mundo, certo? Todo mundo que tenha um dinheiro aplicado, todo mundo que tenha uma rentabilidade, que eu falei, um pequeno investidor tem uma parcela de 30 mil para dar de entrada, 50 mil para dar de entrada, 100 mil para dar de entrada, você vai entender isso com ele. Depois a gente vai estar levando. Então, profissionais liberais, hoje a gente tem, eu sempre gosto de desenhar isso, tá? O mapa do dinheiro, tá? Por que o mapa do dinheiro? Vou dar um exemplo, né? Contabilidade, eles têm a data do mês deles lá que eles fazem o fechamento do imposto de renda. Cara, por que você não roda uma campanha? Aciona nos teus clientes da contabilidade que termina lá em abril, maio, para junho tá acionando esse cliente, ou fazendo venda para eles em fevereiro com a parcela de pagamento em junho, e assim vai indo, né? Você vai transitando com esse tipo de cliente, grupos de clientes, né? Médicos, eles gostam muito de fazer grupos de compra em cima disso, enfim, tá? Então esse é o tipo de produto que a gente pode estar levando para eles, tá? Mas como é que a Apsis pode ser diferente das outras construtoras para poder estar auxiliando vocês? Lembra que eu falei para vocês ali que a gente vai auxiliar cada demanda de vocês em cima disso? E é exatamente isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui uma planilha. A gente está automatizando isso, mas agora ela está saindo do forno como uma planilha, certo? Você vai acionar aí o gerente comercial, vai acionar a Roberta, né? Que ela vai estar procurando, você vai trazer para ela a situação. O nosso cliente quer dar tanto de entrada, tanto de parcela, e todos os dados bem certinho. Ela vai montar, ela vai pegar esses dados, você vai passar daí os dados da sua imobiliária, vai fazer o cadastro conosco, vai passar os dados do cliente, os dados básicos do cliente, tá? Em cima disso daí, e a condição de pagamento. E ela vai gerar uma planilha similar a essa daqui. Olha que bacana isso aí, ó. Isso é uma proposta, né? Então essa aqui tá só para vocês, se quiser dar um zoom, isso, tá? Essa aqui é um exemplo, ó, uma unidade de 1.621.000, 21% de desconto, deu 340 mil de desconto. Eu tô lendo lá em cima nas linhas e descendo com elas, tá? Aqui, obviamente, como eu não tenho nome de cliente, né? Então só tá escrito cliente. Ele vai aos dados do cliente, logo abaixo as condições de pagamento dele, tá? Logo abaixo aqui eu tenho, então, vamos lá, esse aqui colocou 18 parcelas, né? Que foi o fluxo que a gente colocou para chegar nos 21% e tal. E olha que bacana. Bem abaixo, no último quadro aqui, eu tenho minha projeção de valorização, tá? Ou seja, o meu metro quadrado na compra
tá lá, 9.931,22. 12 meses, lembra aquela linha que eu mostrei para vocês ali antes? Agora ele foi em 12 meses para 13.953, depois 16.216, 18.000 e 20.000. E aí eu tenho as colunas, isso aqui é o que interessa muito para o investidor. O valor do imóvel no período, essa é uma projeção, obviamente, a valorização anual, pontual, certo? E o rendimento mensal. O que é esse rendimento mensal, pessoal? Esse, se eu tivesse o dinheiro aplicado, qual que é a rentabilidade? Agora a gente começa a comparar, né? Que nem naquele gráfico que a gente mostrou antes, a gente começa a comparar onde se o dinheiro tivesse aplicado num local e se ele tivesse aplicado no outro local, certo? E eu também tenho a rentabilidade acumulada, que daí encaixa no ano a ano, né? E a média também anual acumulada, certo? Então, esses são os números que o cliente de vocês que trabalha com investimento vai estar olhando. E olha que interessante, vocês passando todos esses dados ali para a gente, do lado direito ali onde está escrito logo do corretor ou da imobiliária, você manda logo de vocês, a Roberta vai colocar, e esse PDF ali ela vai gerar e mandar para vocês. E aqui embaixo vai ficar no rodapé, vai ter o nome do corretor, que é vocês que mandaram, tá? O e-mail, o telefone e o Cresci. Então, é uma ficha de proposta que ela sai prontinha da nossa construtora, com a logo, com o telefone de vocês, direto para o cliente de vocês. Olha a autoridade que vocês vão criar perante o cliente de vocês. Tá? Vocês vão estar recebendo isso aí, o cliente de vocês vai estar recebendo um material diferenciado. Opa, esse corretor aí é diferenciado. E aí depois disso, lembra que eu falei de sexta-feira, lá depois da virada do cubo, vocês mandaram um outro material para eles? Então vocês mandam outro material também, com o gráfico de valorização e tal, que a gente pode auxiliar vocês no start disso também, né, dos imóveis que foram comprados conosco, tá? Ou seja, a Apsis está aqui para auxiliar vocês, para vocês deixarem de ser só um corretor que vende metro quadrado para dar consultoria, tá? Então, assim, dessa maneira, eu presto consultoria para várias e várias construtoras, dessa maneira aqui até hoje, que vai entregar de mão beijada para você, corretor parceiro, até hoje eu não vi, tá? Então, aproveite isso. Nós vamos ter 30 dias com essa tabela de desconto que a gente passou antes, tá? E você ainda se posicionando no mercado com o cliente de vocês. Mas, tudo muito bonito, agora nós falamos do cliente, certo? Agora vamos falar do corretor. Essa aqui é a nossa rodada de prêmios, tá? Como é que ela vai funcionar? Quem for lá na base, lá do nosso escritório, lá vai ter essa roleta aí, lá você vai girar ela, certo? E tem essa premiação, Apple Watch, iPhone 17, dinheiro, R$5.000, iPhone, iPad Pro, enfim, uma infinidade de prêmios, tá? Girou, ele já é teu, já feito um termozinho, ele já é teu. É só você trazer um pedido, né? Diferente de, vendeu, vem lá, gira. Não, já vai lá, recebe o treinamento, gira a roleta. Eu vou ganhar aqui um drone. Cara, já fica na tua cabeça. E detalhe, esse, além da comissão, esse aqui é direto pro corretor. Ele não é da imobiliária, ele vai direto pro corretor, certo? Rafael, mas eu sou aqui do Mato Grosso. Eu sou aqui da Argentina. Não tem problema. Marca essa meet ali com a Roberta, ela apresenta o produto de vocês, faz o cadastro, faz a autorização de venda, faz toda a documentação e online você gira a roleta e já está garantido o teu prêmio, tá? Mais uma vez, olha só, uma construtora que tem facilidade para vocês, dá treinamento para o corretor, monta a proposta e auxilia vocês na hora do fechamento e ainda você tem essa bonificação, né, que são os prêmios fantásticos aqui que a gente tem, tá? Isso você encontra somente na Apsis. E é isso, pessoal, que é o que a gente tem para hoje, tá? Eu quero deixar o gatilho para vocês. Fiquem no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp lá também, chama a Roberta, e com ela vocês vão estar sempre informados dos nossos produtos e de futuras lives que a gente vai ter pontuando, indo mais a fundo, né, de alguns detalhes desses que nós temos hoje, trazendo aqui para vocês, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima.